querido, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Incontáveis foram as vezes em que eu preguei em cima desse texto. Mateus, capítulo 26, versículo 36. E o curioso é que esse texto sempre me traz algo novo dentro dele. Amém? E isso não é nenhuma novidade, porque a Bíblia ela se renova, né, a cada manhã. A Bíblia é uma enciclopédia viva, uma coletânea viva de livros. Por isso ela se expressa de diversas formas e de várias maneiras, falando aos nossos corações. E esse texto que nós vamos ler aqui é um texto bastante conhecido dos irmãos e bastante utilizado por mim, principalmente em ceia, mas que sempre me traz uma novidade. Amém? Mateus capítulo 26. Não precisa apagar as luzes, por favor, tá? Amém? Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, nós vamos ler apenas até o versículo 40. E vocês mantenham a Bíblia aberta nesse texto. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Repita comigo, um lugar chamado Getsêmani. Outra vez, um lugar chamado Getsêmani. Amém. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Repita: ficai aqui e vigiai comigo. Outra vez: ficai aqui e vigiai comigo. Amém. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Repita comigo: achou-os dormindo. Mais uma vez: achou-os dormindo. Curva a tua cabeça. Feche seus olhos. Amém? Eu quero pedir que a Keila eleve sua voz em oração. Amém, Keila? Amém. Queridos, não é segredo para ninguém as razões pelas quais Jesus conduziu-se ao Getsêmani. Quando nós entendemos o contexto do texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 41, e que também Lucas e João fazem menção em seus evangelhos, nós vemos que Jesus conduziu-se ao Getsêmani literalmente para ser prensado em suas emoções, fazendo até mesmo jus ao nome daquele lugar, cujo significado presente era prensa de azeite. Jesus foi literalmente ser prensado, ou seja, prensado no lugar onde não apenas se cultivava, mas também se extraía o azeite da oliva. Os irmãos estão aqui, estão entendendo?
Amém? Glória a Deus. É interessante isso. Jesus está no Getsêmani, um lugar onde se cultivava oliveiras e onde se extraía ou colhia essas oliveiras para que se extraísse de uma forma prensando, né? O ritual era esse, prensando para se extrair o azeite, que era muito utilizado naquela época, até mesmo como combustível para as lamparinas. E agora é curioso que Jesus está ali naquele lugar para isso. Jesus está ali literalmente para ser prensado. Aquela não era a primeira ocasião em que Jesus estivera naquele lugar. Todas as vezes que Jesus se conduzia até Jerusalém, ele gostava de se retirar para aquele lugar a fim de orar, a fim de falar com o Pai, a fim de ter momentos de intimidade com Ele. Era o seu lugar predileto, era o seu lugar preferido. Mas aquela não seria mais uma oração. Aquele não seria mais um momento apenas. Não, aquele seria o momento em que Jesus mais uma vez seria tentado. Tentado nas suas emoções, prensado nas suas emoções, pensado até mesmo pelo próprio inimigo ali naquele lugar, em razão, em função da sua hora que era chegada, da sua hora que era próxima. Quando nós voltamos um pouquinho no texto, nós vamos perceber, ou podemos perceber, que Jesus está na sua última hora, é o seu último discurso, amém? É a última ceia com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e depois ele vai se conduzir àquele lugar para ser prensado. Prensado nas suas emoções, prensado na sua decisão de morrer, de padecer e de se colocar no lugar da humanidade. Amém? Mas o que muitas das vezes, querido, nós ignoramos é que, muito embora aquele momento representasse de certa forma a agonia solitária de Jesus antes da cruz, ao contrário do que se imagina, ele não estava sozinho. Embora a conotação da oração seja uma conotação de um momento isolado, de um momento ímpar, de um momento único, pessoal de Jesus com o Pai, onde ele vai fazer talvez a mais sincera de todas as orações que ele fez, não que as outras não tenham sido. Jesus não estava só. Jesus estava acompanhado. 8 dos seus discípulos se dirigiram até aquele monte e o aguardavam em determinado lugar. Ou seja, ele não saiu daquele cenáculo da última ceia sozinho. Ele saiu na companhia dos 11, e dos 11 porque Judas já havia ido fazer o que ele tinha que fazer. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Jesus então, ele vai com os discípulos, e antes do ribeiro de Cedron, ou próximo ao ribeiro de Cedron, amém, que dividia ali, ou que era circunvizinho àquele jardim, ele então deixa 8 dos discípulos, ou seja, não tão distante do lugar onde ele estava, não tão distante do lugar onde ele iria orar, e deixando aqueles 8 discípulos ali, ele se conduz ao exato lugar onde ele queria nutrir momentos de intimidade com o Pai, na companhia de Pedro, Tiago e João. Amém? Pedro, Tiago e João, cuja única missão dada a eles era orarem com ele e lhe fazerem companhia. Essa era a única missão dada àqueles 3 discípulos que atravessaram o ribeiro de Cedron. E essa localização é dada no Evangelho de João, pelo próprio João. A única missão que ele olha, venham comigo, venham na minha companhia, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês próximos a mim, perto de mim. E não apenas próximos a mim, mas eu preciso que vocês também orem. Alguns dos evangelhos vão dar até mesmo a distância que Jesus se posicionou deles, distância de 1 tiro
de pedra. Amém? Mas por mais que Jesus se posicionasse distante deles, foi dada uma missão: orem comigo. Mesmo que vocês não estejam perto, mesmo que vocês não estejam aqui do lado de mim, orem junto comigo. Sejam meus companheiros. Fiquem na minha companhia. Mas, querido, o fato curioso que me chama a atenção é que, embora aquela fosse a única missão confiada a eles, orar e fazer companhia. Não perca isso. Repita: orar e fazer companhia. Outra vez: orar e fazer companhia. Embora essa fosse a única missão confiada por Jesus a eles, o texto nos mostra que eles não cumpriram a missão. Muito pelo contrário, eles falharam. Falharam numa missão simples, de orar, de ser companheiro, se fazer presente, de estar com Ele. Uma missão simples, mas que de tão simples os conduziu à falha, pois ao contrário de cumpri-la, eles dormiram. O texto diz, no versículo 40, que quando Jesus voltou até onde eles estavam, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. Queridos, quantas vezes em nossa caminhada cristã, nós também falhamos na missão? Quantas vezes, querido, em nossa caminhada cristã, nós falhamos, e não apenas falhamos, dormimos na missão. Eu ousaria ir mais longe. Foi dada uma missão à igreja: ide. Foi dada uma missão: ir por todo mundo. Foi dada uma missão: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi dada algumas prerrogativas à igreja. E esse mesmo Cristo que se distanciou, distância de um tiro de pedra, também foi assunto aos céus, mas ele prometeu voltar. O meu receio é que esse mesmo Cristo, da forma como ele voltou até os discípulos, volte, um dia ele vai voltar e encontre a igreja dormindo. Dormindo na sua missão. Dormindo no cumprimento daquilo que lhe foi proposto. Dormindo no cumprimento daquilo que Cristo ordenou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o meu receio é que esse Cristo volte agora e ele nos encontre da mesma forma como ele encontrou aqueles discípulos, dormindo, falhando na missão. Quer seja por cansaço físico, quer seja por desânimo espiritual, muitas das vezes, querido, nós também falhamos. Permitimos que um sono profundo comprometa a nossa parceria com Cristo. Quantos cristãos, queridos, estão chafurdados, aprofundados, acorrentados, anestesiados em um sono e não percebem? Dormindo. Eram cristãos acesos, eram cristãos ativos, eram cristãos que executavam a obra com êxito, que faziam com êxito, mas que o cansaço ou o desânimo da caminhada os conduziu a um sono espiritual. Os conduziu a um cochilo, a uma pestana espiritual. E o problema é que essa pestana se tornou um sono que não se tem mais fim.
estão como o próprio hino nacional brasileiro propõe, deitada eternamente em berço esplêndido. Deitado naquilo que foram, deitado naquilo que fizeram. Você está entendendo? Deitado nas suas próprias experiências do passado, dormindo nas lembranças de uma vida espiritual que um dia foi ativa. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Em outras palavras, permitimos que esse desânimo gere em nós uma sonolência espiritual. Vale ressaltar, querido, que quando olhamos esse episódio, sob a luz do Evangelho de João, este momento do Getsemane se dá depois de um longo e melancólico discurso de despedida. Talvez por isso eles dormiram. Talvez por isso eles foram tomados de um cansaço. Talvez por isso eles foram tomados de um peso nos olhos, porque se você der sequência no texto, Mateus vai dizer que os seus olhos estavam como que pesados. Você está entendendo? Amém? Sabe? O que nos leva a crer que esse sono era também emocional. Receberam uma carga emocional, uma informação que mexeu com as suas emoções. Olha, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. O discurso de Jesus era esse: estou indo, a minha missão aqui nesse momento, de estabelecer o reino, de anunciar o reino, as boas novas do reino, se cumpriu, agora vocês vão ter que ficar. É depois desse discurso que tem um Cristo chamando Pedro, Tiago e João para serem conduzidos ao Getsemane, fazerem companhia a Ele, e não apenas serem companhia, mas também orarem. Querido, quantas vezes nós somos chamados por Cristo a orar em situações críticas como essa, em momentos críticos como esse. O espiritual grita, quer orar, mas o emocional fala o contrário, te conduz ao contrário. O espiritual diz ora, mas você não tem força emocional, você não tem força espiritual para orar. Quantas das vezes nós também nos encontramos como eles? Depois de uma longa jornada, de um longo discurso, o Senhor nos conclama a vigiar e orar, mas nós não conseguimos, porque estamos cansados, porque estamos desanimados, porque estamos enternecidos e entristecidos em nossos corações, tristes demais para orar, abatidos demais para orar, cansados demais para orar. Mas a grande questão aqui, querido, talvez para mim e para você, por que eles dormiram? E é difícil encontrarmos uma resposta satisfatória para essa pergunta, mas talvez eles dormiram pelo simples fato de que algumas coisas, algumas atitudes ainda não haviam ficado claras para eles em sua caminhada com Cristo. Ou seja, dormimos quando não entendemos muito bem a missão que nos foi dada. E parece que os discípulos, embora tivessem caminhado cerca de 3 anos e meio com Cristo, a compreensão ainda, Miqueias, era rasa. A dimensão do que Cristo estava discursando durante alguns dias para eles era rasa, e por isso dormiram. Eles não tinham uma compreensão clara. Ao que nos parece é isso. Amém? Os discípulos ainda não entendiam, primeiro, que na companhia de Jesus, por vezes, eu vou ser conduzido a lugares ou situações em que não necessariamente eu queira estar. Posso ouvir um amém? Na companhia de Jesus, na caminhada com Cristo, às vezes, querido, você vai ser conduzido a lugares que não necessariamente você queria estar. Os discípulos ainda não haviam entendido isso, a dimensão disso, e isso inclui o Getsemane, um lugar para ser prensado. Amém?
Mas vamos sair do Getsemane para que você entenda isso numa ótica maior dentro do Evangelho. Os discípulos foram conduzidos, eu preguei sobre isso no culto dos homens, quarta-feira, foram conduzidos ao mar da Galileia para ir até Genezaré, e foram conduzidos por meio de uma intensa tempestade. Ou seja, Jesus os conduziu para um lugar e uma situação em que não necessariamente eles queriam estar. Quem é que quer estar no meio de uma tempestade, meu irmão? A gente vê as pessoas dizendo assim, podia vir uma chuvinha, não é? Isso a gente escuta, não escuta? Mas você não escuta ninguém dizendo assim, podia vir uma tempestade, daquelas de arrancar árvore, daquelas de arrancar telhado, podia vir uma... Quem aqui já pensou assim? Ninguém. Às vezes, querido, Deus vai nos conduzir a situações que não necessariamente nós queremos estar, que não necessariamente nós queremos nos encontrar. Os irmãos estão entendendo? Eu citei aqui a tempestade, mas o Getsemane é um desses lugares. O lugar de ser prensado, o lugar de ser agoniado, o lugar de ser oprimido. E na nossa caminhada com Cristo, por vezes, nós também vamos vivenciar a nossa experiência de Getsemane. Amém? É como se Cristo estivesse dizendo, eu vou até ali, no Getsemane, ser prensado, mas eu não vou sozinho. Você vai comigo. Você vai passar pela mesma prensa. Talvez não sofrer a mesma intensidade da dor, mas que você vai sentir que o clima vai estar hostil. Você vai sentir. Amém? Mas o grande problema, querido, dessa geração atual é que eles se consideram autoimunes ao Getsemane. Sabe? É uma geração que, não, eu sou de Cristo, eu não tenho que passar por isso. Eu não entendo, pastor, por que eu estou passando por tal situação. Eu sirvo a Deus, eu jejuo, vou jejuar agora, quarta-feira, junto com a Ibane. Sabe, eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu faço tudo que eu tenho que fazer. E eu estou passando por um momento de prensa. Quem diz, querido, que você está imune a passar por esse momento? Quem diz que o teu casamento está imune a passar por uma prensa de azeite? Quem diz que a sua vida financeira está imune a passar por uma prensa de azeite? Quem disse? Que bom que eu ouvi um glória a Deus. Você está entendendo? Tem um Jesus te chamando, vem para o Getsemane comigo. Vem ser prensado. Tem algumas gotas de azeite que eu tenho que extrair de você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segunda coisa que talvez os discípulos não aprenderam, e que você também ainda não aprendeu na sua caminhada com Cristo, na companhia dele, as expectativas dele, muitas das vezes não vão remeter às nossas expectativas. Nem sempre as expectativas de Deus são as nossas expectativas. Você está entendendo? Tem momento, querido, que tudo caminha batendo. Eu tenho uma expectativa, Deus também tem, é semelhante. Uau! Não é? Vai tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando as nossas expectativas entram em choque com as expectativas de Deus, dói. Dói. Não só o Getsemane, mas aqueles dias foram de expectativas humanas frustradas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque foram dias em que Jesus discursava para um grupo de 12 discípulos, dizendo, olha, o meu ministério aqui acabou. Convém que eu vá. Convém que eu morra. E que eu morra da pior morte. Você está entendendo? Pastor, não entendi. A expectativa de Cristo era expectativa de reino, vontade do Pai, vontade celestial. Você está entendendo? Mas há um grupo que caminhou 3 anos e meio com ele, nutrindo expectativas humanas.
expectativas de um libertador humano, expectativas de um rei carnal, expectativa de alguém que derrubasse Roma. Essas eram as expectativas. Os dias que antecederam a cruz, os dias que antecederam o Getsemane, foram dias de expectativas humanas frustradas. E foi exatamente nesse momento que foi gerado um traidor no meio deles. Você está entendendo? Amém? Porque as expectativas de um Judas Iscariotes foi frustrado. Amém? Glória a Deus. Na caminhada com Cristo, querido, você precisa se preparar. Vão ter momentos em que Deus vai frustrar as suas expectativas. Vão ter momentos em que a sua expectativa vai ser: agora eu vou namorar, agora eu vou sair da seca. E o Senhor vai dizer para você: não, não é o tempo, não é a hora, não é agora, não é o momento. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Não é o momento. E aí começa a acontecer uns trem esquisitos no meio da relação, aquela paixonite aguda começa a passar, você começa a implicar com a cara do caboclo, o caboclo começa a implicar com a cara da cabocla, e de repente o relacionamento acaba. Expectativas humanas frustradas. Você está entendendo? Amém? Quantas das vezes a expectativa humana é: agora deu, vai fechar o ciclo, esse negócio de ministério não é para mim, vou dar um tempo, vou falar com o pastor, o Espírito Santo vem e diz: não! Não é agora, não é o momento, está só começando. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Sabe? Na caminhada com Cristo eu preciso entender isso, querido. Que as minhas expectativas muitas das vezes não vão remeter às expectativas dele, ou vice-versa. Que a vontade dele vai prevalecer sobre a minha vontade. Que o querer dele vai prevalecer sobre o meu querer. Que os anseios dele vai prevalecer sobre os meus anseios. Amém? Não tem até uns videozinhos, expectativa versus realidade? Às vezes eu vejo cristãos passando e vivendo isso, expectativa versus realidade. Amém? Expectativa, o casamento do conto de fadas, o casamento do príncipe e da princesa encantada, o casamento da carruagem que ainda não virou abóbora. E aí ele casa. E aí ele entra para o casamento. Ela entra para o casamento. E ela se depara com expectativas frustradas. O homem não era tudo aquilo que ela achava que era. E ela não era tudo aquilo que ele achava que ela era. E aí me dá vontade nessa hora de estar lá na sala para dizer: bem-vindo ao casamento. Bem-vindo. Né? E principalmente quando é cristão, quando nasceu no Evangelho, quando não provou. Você entendeu? Porque ele cria uma expectativa: depois que eu casar. E aí quando ele entra para o casamento, só Jesus na causa. Aí ele entende Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma hora vai, meu irmão, uma hora a coisa acontece. Você está entendendo? Amém? Nós precisamos aprender a viver sob a ótica de Deus, sobre as expectativas de Deus. Em Deus de nada, em Deus de nada vale as minhas expectativas. Em Deus prevalece a vontade e a expectativa que Ele tem ao meu
respeito. Olha o que ele diz à geração no cativeiro: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Olha o que Jesus diz antes de ser assunto aos céus: não vos competem saber tempos ou épocas. Tem coisa que não te compete saber. Tem coisa que é dele. Ele faz porque ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quiser. Amém? Terceira coisa, na caminhada com Cristo, missão dada é missão cumprida. Amém? Na caminhada com Cristo, missão dada tem que ser missão cumprida. Amém? Olha para quem está do teu lado, diga isso para ele: na caminhada com Cristo, missão dada é missão cumprida. Querido, foi dada uma ordem. Amém? Foi dada uma ordem. Olha, ficai aqui e vigiai comigo. Foi dada uma ordem. Fiquem aqui e vigiai. Vigiai é fiquem atentos. Jesus voltou e eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Quando Jesus te der uma ordem, pelo amor que você tem no seu Deus, cumpra. Cumpra. Se ele determinou, fique em determinado lugar, fique naquele determinado lugar que ele mandou que você ficasse. Você está entendendo? Se ele disse não é agora, não é a hora, não é o momento, obedeça. Se ele disser faça, faça, mas se ele disser não faça, não faça, obedeça. Sabe por que tem muitas pessoas dormindo o sono da espiritualidade? Sabe por quê? Porque são desobedientes. Se meteram em situações que cavaram com as suas próprias mãos e querem colocar a conta em Deus. Você está entendendo? Amém? Obedeça. Tem um rei, o primeiro rei de Israel, que perdeu sua condição de rei, porque desobedeceu, porque fez o que não tinha que fazer, porque se meteu aonde não tinha que se meter. É preciso obedecer. Tem um Cristo dizendo para ele: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 38, então lhes diz: a minha alma está profundamente triste. Gente, tem um Cristo desabafando com isso. Ou estou profundamente triste, eu estou profundamente angustiado. Aquele discurso que eu fiz para vocês, nossa, vocês não sabem o peso que eu estou sentindo. Fica aqui, vigia comigo. Tem uma ordem sendo dada, mas tem um discípulo descumprindo. Missão dada é missão cumprida. Se Cristo te mandou, vá, pregue o evangelho, vá e pregue. Se Cristo determinou, pregue a palavra, insta tempo, fora de tempo, por meio do apóstolo Paulo dizendo isso para Timóteo, mas que serve para nós. Então pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo. Amém? Outra coisa, nunca ignore a sua própria estrutura. Sabe por que tem muito cristão caindo, Sâmara? Porque ele ignora a sua própria estrutura. Ou você precisa se conhecer, só. Você precisa se entender. Amém? Cristo sabe que aqueles que foram comissionados por ele são humanos, suscetíveis a falhas, suscetíveis a erros. Conheça a sua própria estrutura. Versículo 41, Jesus vai dizer para eles: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está dizendo? Conheça a estrutura de vocês.
Conheça a sua própria estrutura. Porque quando você conhece a sua própria estrutura, a probabilidade do desânimo espiritual, do sono espiritual, ou da queda, bater na sua porta espiritual, querido, é mínima, é pequena. Cada um conhece as suas próprias limitações. Amém ou não amém? Cada um conhece as suas próprias limitações. Você é baladeiro, converteu, nem passa perto de balada. Vou repetir para você entender, nem passa perto de balada. Está com a cabeça aqui, mas quer queimar um alho. Eita, com o cheiro do alho, ai meu Deus. Você está entendendo? Quer queimar um alho, hein, irmã filha? Um alhinho. Sabe? Não, meu querido. Para com isso. Para com isso. A sorte de vocês é que eu cancelei meu Instagram. A sorte de vocês. Porque quando eu tinha Instagram, eu vi um monte de story, pastor. Tá animada? Vai em tal lugar. Você está entendendo? Ou não, sou? Você conhece sua estrutura, você conhece suas fraquezas. Vigiar e orar para que você não caia em tentação. O Espírito está pronto, gente. O Espírito quer orar o tempo todo. Pelo Espírito, ele não saía desse culto, ele ficava no culto. Mas a carne é fraca. A carne é tão fraca que o cristiano fica olhando para o relógio quando ele está no culto o tempo todo. A carne é fraca. Ele quer que o culto termine. Não, pelo amor de Deus. Você entendeu? O Espírito quer ficar. Amém, Cristiano? Você está entendendo? Ou você precisa conhecer suas limitações. Você precisa se conhecer. Amém? Sabe? Tem uma dificuldade de vir na igreja, aí quer maratonar a série no domingo. Ai, domingo vou maratonar. Sabe que hora que você vai vir na igreja? Nunca. Porque série tem um trem do capeta. Quanto mais você vê, mais você quer ficar até dar o desfecho dela. E quando você não entendeu a parte, você volta. O que atrasa mais ainda a série que você está vendo. Amém, Samuel? Sabe? Evita, conheça a sua própria estrutura. Conheça. Conheça suas próprias limitações. Conheça suas próprias fraquezas. Ô Pedro, ô Tiago, ô João, o Espírito está pronto, eu sei que vocês querem orar comigo, mas vigia só, nós passou dias inteiros num discurso, num cenáculo, fazendo um bocado de coisa, ouvindo um bocado de coisa, vigia para vocês não dormir. Vigia. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que você precisa entender, existe um momento na caminhada que é plenamente possível cansar. Tem hora que a gente cansa. É plenamente possível cansar. Por que Jesus parou na beira de um poço? Para falar com uma mulher, que é conhecida por nós como a mulher samaritana. Por que ele parou ali, gente? Porque ele estava cansado. Por que Jesus dormiu no barco? Estava com a pressão baixa? Comeu muito? Não é que quando a gente come muito, dá um bode, né, pastor? A gente quer dormir. O olho fica igual de jacaré, aquele olhinho assim, ó. O raciocínio fica igual download de internet lenta. É? Hã? Né? Você está entendendo? Amém? Jesus não dormiu porque ele estava com a pança cheia. Não, querido, ele dormiu porque ele estava cansado. Na caminhada com Cristo é plenamente possível cansar. Versículo 43.
E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, cansados. Ou tem hora que você cansa, Tem hora que bate uma fadiga mesmo. Tem hora que a oração que a gente faz, por mais que você não queira, é a oração mais esquisita que tem. Aquelas orações que nem você entende o que você acabou de orar. Quem aqui já passou por isso? Não é possível que é só eu. Se você ora, você acabou de orar. Não, nem eu entendi o que eu pedi para Deus aqui agora. Eu já contei em outras ocasiões, uma vez que eu orando com sono, abençoei o diabo. Deus abençoe Satanás. E aquilo saiu tão... Aí depois que eu falei outras frases, eu falei, gente, abençoe Satanás. Eu falei, não, Senhor, esquece, eu vou dormir. Amanhã eu oro. Você está entendendo? Porque, sabe, tem hora na caminhada que os nossos olhos espirituais estão pesados. Sabe? Tem hora na caminhada cristã que por vezes a própria caminhada pode deixar os nossos olhos espirituais pesados, cansados. Amém? Mas o segredo é a forma como você lida com o cansaço na caminhada com Ele. Amém? Glória a Deus. Eu não estou vendo a Priscila aqui, mas uns 2 domingos atrás, a Priscila conversava comigo no final do culto sobre mais ou menos isso. E ela se sentindo abatida, pastor, eu não consigo orar na mesma intensidade que eu orava mais, eu não consigo e tal. E aí eu disse para ela, você precisa entender que a sua rotina mudou. Hoje você não trabalha mais para você trabalha para outros fora, não é isso, Larissa? Hoje você tem uma Luísa. Cadê? Está vendo como é que eu estou cansado? Eu estou procurando, é porque ela estava lá atrás. Eu não vi ela vindo para frente. Não foi, Priscila? E aí eu terminei a conversa com ela dizendo assim, Priscila, adapte a sua rotina à sua vida espiritual. Às vezes nós precisamos aprender isso, a adaptar a nossa rotina à nossa vida espiritual. Eu não tenho pique, para você ver, eu estava caçando a Priscila, eu não tenho pique de 20 anos atrás, não tenho. Amém? Eu não tenho a mesma destreza, não adianta. Eu não sou o Wendel espiritual de 20, 25 anos atrás. Mudou. E você precisa entender isso. Às vezes, querido, até a sua cabeça quer, mas o corpo não dá conta. Amém? Não ignore a sua estrutura, não ignore o fato de que é plenamente possível cansar. Não ignore o cronômetro de Deus. Pastor, como assim? Embora Cristo os tivesse alertado sobre a aproximação de sua hora, eles pareciam ignorar. Olha, é chegada a minha hora. Jesus falando isso o tempo todo. Primeiro ele começou, ainda não é chegada a minha hora. Mas no final ele muda, é chegada a minha hora. Só que eles ignoraram. Eles trataram aquela oração como mais uma oração no Getsemane. Mas aquela não era mais uma oração, era a oração. Mais precisamente a última oração de Jesus aqui. Você está entendendo? O último momento a sós com o Pai. Sabe? Nós precisamos entender o cronômetro de Deus. E a igreja parece não entender, parece ignorar o cronômetro de Deus. Ela vive como se Cristo não fosse voltar.
ela vive como se aquilo que foi pregado ao longo dos tempos, incansavelmente, não fosse mais acontecer. Ela vive como se Cristo fosse voltar para a geração dos nossos filhos, não para a nossa geração. E por viver assim, essa igreja acaba fazendo o quê? Dormindo, cochilando. Amém? Flertando com o pecado. Não, eu vou flertar com o pecado, porque dá tempo ainda. Ele não vai voltar. Não agora, eu creio, pastor, mas não agora. Eu posso experimentar algumas coisas, eu posso fazer algumas coisas, porque ele não vai voltar agora. É só mais uma oração no Getsemane. É só mais um momento, é só mais um culto, é só mais uma ceia. Pare de se portar assim, querido. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Ministério de Louvor e Corpo Diaconal. Na caminhada com Cristo, e aí eu fecho aqui. Mesmo que você venha dormir espiritualmente, porque é plenamente possível se cansar, e é plenamente possível que esse cansaço gere um sono espiritual. Mas a sua caminhada com Cristo, chega um momento em que você precisa se levantar e seguir em frente. Amém? Levante-se. Chega um momento que você precisa levantar. O texto diz que eles dormiram mais uma vez. E ele, deixando eles novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Chega um momento, querido, que é preciso levantar. E às vezes é preciso levantar, querido, no próprio Getsemane. O problema é que às vezes você quer se levantar quando passar o Getsemane. Mas Jesus se levanta ali, no Getsemane, no lugar da prensa. Amém? Jesus diz: levanta ali, no lugar da prensa do azeite, no lugar onde ele estava sendo prensado. A palavra de Deus para você hoje, querido, nessa noite de ceia é: levante-se, siga com um propósito, siga dentro da vontade, levante-se desse sono espiritual, levante-se desse coma espiritual. Eu olho e vejo uma geração que está vivendo, pastor Teodoro, sob aparelhos, como se tivesse um CTI espiritual, Eupídio. O que as mantém vivas são os aparelhos espirituais. Se desligar os aparelhos, essa igreja morre. Ela não perece, porque há um aparelhamento espiritual mantendo ela viva. Mas o seu corpo está numa posição de maca, de cama espiritual, de sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te resplandecerá. É tempo de levantar. É tempo de levantar. A proposta da ceia é nos conduzir a um autoexame. E quem sabe existam pessoas hoje dormindo um sono profundo, repousando no Getsemane, no lugar da prensa, dormindo no lugar onde não deveria dormir.
desobedecendo, permanecendo, mas porém não vigiando. Não basta apenas permanecer, é preciso vigiar. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Se volte para dentro, se volte para o seu íntimo. Quem sabe esse não é você aqui hoje. E a voz do Espírito Santo está dizendo para você: levanta, 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 levanta-se do seu Getsêmani, levante-se, levante-se, tome uma atitude. É interessante, Jesus veio por 3 vezes e acordou. Ops, acorda, ops, acorda. Levantar, eles tiveram que levantar. E às vezes Jesus vem numa pregação como essa e diz: outros, acorda, acorda. Mas é você que tem que levantar. É você que tem que levantar. É você que tem que levantar. E o tempo de levantar chegou para você. Se volte para dentro. Se volte para você mesmo. Peça perdão. Diga: Senhor, eu estou levantando hoje. Estou levantando hoje, eu estou levantando agora. Estou levantando como um intercessor, estou me levantando como uma sentinela, estou me levantando como um atalaia, eu estou me levantando. Eu acordei do sono espiritual, o Senhor me despertou nessa noite. E eu me levanto. Eu me levanto. Pai, nós consagramos cada um desses elementos ao Senhor. Consagramos, Deus, o suco da uva que representa o teu sangue. Sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Deus, consagramos o pão que representa, Deus, o teu corpo. Dedicamos ao Senhor. Consagramos ao Senhor. Papai querido, ainda que simbolicamente, mas remontamos, ó Pai. Nós remontamos o cenário da cruz. O cenário da cruz. O cenário que remete a um pão vivo que desceu dos céus. Por amor a nós. Por amor a cada um de nós. Por isso consagramos o pão. E consagramos, Deus, o suco da uva. Que representa o teu sangue. Aqueles que já passaram pelas águas batismais, por imersão. Amém? Por imersão. Sendo membros ou não dessa denominação, que estão em comunhão com Cristo e com o corpo, amém? Permaneçam de pé. Aqueles que ainda não foram batizados nas águas, se assentem, é para facilitar o trabalho do corpo diaconal, amém? E ao som dessa canção, recebam os elementos em o nome de Jesus.